Bem-vindos à nossa aula do Soma Play, Razão para Crer. Na última aula, nós falamos um pouco sobre a importância da apologética no nosso evangelismo. Hoje, nós vamos ver quais são os tipos de abordagens apologéticas que nós podemos usar com pessoas diferentes, que pensam de jeitos diferentes. Então, nós vamos fazer um resumo de cada metodologia apologética e eu vou deixar a melhor para o final. A melhor forma de apologética para o final. A primeira metodologia apologética é a apologética clássica. Ela traz a pergunta: o cristianismo pode ser provado pela lógica? Esse tipo de apologética é o formato que você vai ver normalmente nos debates, quando você assiste um debate na internet entre um ateu e um cristão. Esse cristão normalmente está usando a apologética clássica, que usa a lógica para debater oposições ao cristianismo. Ela usa argumentos filosóficos para provar a existência de Deus por meio da razão e do debate. A ideia, a proposta desse tipo de apologética é que a razão conduz à fé, que Deus usa a razão humana para levar homens à fé, porque o cristianismo é algo racional. Um trecho bíblico que é usado para dar suporte a esse tipo de apologética é Romanos 1:20, né, que nós vemos, que diz que os atributos invisíveis de Deus são claramente visíveis, são reconhecidos desde a criação do mundo e podem ser percebidos por meio das coisas que ele fez, que a criação de Deus faz com que a existência de Deus seja notada e seja evidente para todo ser humano. E por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque eles têm evidências lógicas para saber da existência de Deus. E nós podemos usar esse tipo de apologética quando nós conversamos com o tipo de pessoa que valoriza muito a lógica, que valoriza a filosofia, que gosta de consistência racional, pessoas intelectuais. Esse tipo de apologética funciona muito bem para esse tipo de conversa. E a apologética clássica tem alguns argumentos principais que são muito usados por apologetas quando eles discutem o cristianismo. Um desses argumentos é o argumento cosmológico, que vem da palavra cosmos, do universo. Esse argumento é que tudo no universo possui um causador. Quando nós estudamos como o universo funciona, tudo tem uma causa. E, portanto, deve haver um primeiro causador, algo que causou todas as outras coisas. E esse primeiro causador é Deus, né? Se você olhar na natureza, tudo que existe tem uma causa, algo que fez com que isso acontecesse. Se você vê um animal, esse animal foi produzido por uma mãe, né? Se você vê um terremoto, tem uma causa por trás desse terremoto, nas placas tectônicas. Então tudo no universo tem uma causa. Então, esse argumento diz que o universo não existiria se alguém não fizesse com que ele fosse produzido. Um outro argumento usado na apologética clássica é o argumento teleológico. É o argumento do design, que o universo tem um projeto que funciona. Se o universo tem um design, significa que existe um designer, alguém que criou, que projetou o universo. Quando nós pensamos na forma que os planetas giram em torno do Sol de um jeito tão organizado e preciso, quando nós pensamos que a Terra está a uma distância do Sol específica e que se ela estivesse um pouquinho mais perto, a gente queimaria, ou um pouquinho mais longe, todo mundo estaria congelado, a gente vê que o universo tem um projeto bem específico, né? E se ele não fosse projetado dessa forma, as coisas não funcionariam. O mundo seria destruído.
Então, esse design do universo aponta para um designer supremo. E muitas vezes quando esse argumento é usado, usa-se a analogia de um relógio. Vamos supor que você esteja andando, numa praça e você encontra no chão uma pedra e um relógio de pulso. Você olha para a pedra e você vê que a pedra é muito simples, não tem muitos mecanismos, não existe nenhum mecanismo na pedra. Então você supõe que a pedra seja algo que veio simplesmente da natureza, que ninguém projetou aquela pedra, ela está lá, né. Deus pôs a pedra lá. Mas um relógio, se você pegar um relógio, você pensaria a mesma coisa sobre o relógio, que ele simplesmente está na natureza? Não, nós obviamente percebemos que o relógio foi projetado por alguém, porque existe um mecanismo complexo no relógio. Então um relógio não pode simplesmente surgir do nada. Da mesma forma que um simples relógio precisa de um projeto, precisa de alguém que criou esse projeto, o universo, que é muito mais complexo do que um relógio, logicamente deve ter um projetista, deve ter um designer. Então esse é o argumento teleológico. Outro argumento que é muito usado é o argumento moral. Ele diz que existe uma moral objetiva. Todo mundo concorda que matar crianças é algo errado. Não existe nenhuma pessoa sensata que diria que isso é algo que pode ser aceito em algumas culturas ou em outras culturas. Isso é objetivamente errado. Então, a moral objetiva, o fato que existem coisas que são erradas em qualquer cultura, em qualquer contexto, aponta para um legislador supremo que criou essa moral. Porque se não existisse alguém que criou uma moral absoluta, não existiria uma moral algo que seja certo no mundo inteiro, em todas as épocas, ou errado no mundo inteiro, em qualquer época. A moral absoluta aponta para alguém que legisla essa moral. A apologética clássica é, como eu disse, a mais conhecida, que nós lemos na internet, nos livros de apologética, e alguns livros que discutem um pouco sobre esse tipo de apologética que eu recomendo seria o livro A Razão da Nossa Fé, de William Craig, e A Suma Teológica, de Tomás de Aquino. O segundo tipo de apologética que a gente vai ver agora é a apologética evidencialista. A pergunta que ela traz é: que evidências sustentam o cristianismo? Ela usa argumentos para provar a existência do cristianismo através do que nós temos de evidência por aí. Evidências históricas, evidências arqueológicas, evidências materiais, evidências que nós podemos encontrar no mundo material. Atos 1:3 diz que depois de ter aparecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis. Então, nós vemos que desde o primeiro, do princípio do cristianismo, Jesus usava de provas, de evidências para mostrar que a ressurreição realmente aconteceu. Então, isso é parte da apologética cristã desde do começo. E nós podemos usar esse tipo de apologética com pessoas que valorizam a história, valorizam ciência e fatos reais. E nós temos, no mundo antigo, manuscritos bíblicos que foram encontrados, locais bíblicos que por muito tempo pessoas achavam que era uma ficção da Bíblia, mas depois encontraram esses lugares. Jericó, por exemplo, foi encontrado depois de muito tempo. A ideia do design inteligente também é parte da apologética evidencialista. E as profecias sobre o Messias do Antigo Testamento que foram cumpridas em Cristo, né, são evidências de que ele realmente foi o Salvador que foi prometido desde o princípio. E a ressurreição de Cristo também como um fato histórico que causou uma mudança no mundo inteiro, é parte da
apologética evidencialista. É uma evidência que prova a veracidade do cristianismo. O apologeta Wes Huff falou o seguinte: 11 homens amedrontados e escondidos por medo, de repente saíram ao mundo dispostos a morrer e rapidamente transformaram o mundo antigo de pagão a cristão. Nada além da ressurreição pode explicar isso. Muitos historiadores, como Rodney Stark, dizem que não existe nenhuma outra explicação para a mudança no mundo antigo de pagão para cristão do que a ressurreição. A mudança, inclusive na atitude dos discípulos, dos seguidores de Jesus que estavam acovardados e com medo, e logo depois da ressurreição se tornaram confiantes e foram ao mundo pregar o evangelho. E a maioria deles foram mortos por causa do evangelho que eles pregavam, por causa da ressurreição, né? Que se fosse uma mentira, eles não teriam tanta confiança ao ponto de arriscar sua própria vida para propagar essa verdade. Então, a ressurreição é uma evidência de que o cristianismo realmente é verdadeiro e de que Jesus realmente está agindo no mundo. Alguns livros que usam a apologética evidencialista são o livro Em Defesa de Cristo, de Lee Strobel, o livro O Crescimento do Cristianismo, de Rodney Stark, que é um historiador, e a Bíblia e a Arqueologia, que também fala um pouco sobre como a arqueologia comprova a veracidade do cristianismo e que como nada e nenhuma descoberta arqueológica foi capaz até hoje de contradizer a Bíblia, né? Elas sempre comprovam a veracidade da Bíblia. O terceiro tipo de apologética é a apologética presuposicional. A pergunta que ela traz é que o cristianismo é a única cosmovisão coerente, que todas as pessoas possuem a sua própria cosmovisão, que todas as pessoas têm pressupostos, mas somente a cosmovisão cristã é consistente na sua moralidade, na sua razão, na sua lógica. E as outras cosmovisões não conseguem explicar coerentemente a realidade do mundo sem tomar emprestado elementos da cosmovisão cristã. Então, as outras cosmovisões, elas usam elementos da Bíblia para poder basear a sua moralidade, sua lógica. Um trecho bíblico que dá sustentação a esse tipo de apologética é Provérbios 1:7, que diz que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? Que nós só teremos conhecimento verdadeiro quando nós entendemos quem Deus é e nós tememos a Deus. E esse tipo de apologética pode ser usado para interagir com pessoas de cosmovisões diferentes, que tenham uma visão de mundo diferente, pessoas que tenham uma cosmovisão mais secular ou relativista, ou pessoas de outras religiões que têm uma cosmovisão distinta do cristianismo. Esse tipo de apologética também diz que todo mundo tem a sua própria pressuposição do mundo, né? Que até as pessoas que falam que não têm, elas têm um preconceito do que o mundo é, do que a realidade é. Por exemplo, alguém pode falar para você: eu só acredito que algo é real se você comprovar isso cientificamente. Em contrapartida, você pode dizer a essa pessoa: você pode comprovar essa sua afirmação cientificamente? Né? Essa afirmação não pode ser comprovada cientificamente. Então, esse tipo de pensamento é inconsistente. Ou alguém pode dizer: eu não acredito em nada, nenhuma verdade absoluta. Você pode responder: você tem certeza absoluta disso? Né? Porque se ela não acredita em nada absoluto, essa afirmação por si só é um absoluto. Então, é uma outra afirmação inconsistente. Ou alguém pode dizer: o Deus da Bíblia é um Deus mau.
E nós podemos responder a isso. Se Deus é mau, ou se não existe um Deus, como você pode definir o que é mal ou o que é bom? Qual é o seu parâmetro para falar que algo é bom ou mal? Né, o nosso parâmetro de bom ou mal, no nosso mundo ocidental, vem da Bíblia. Então, essas afirmações que são muito categóricas, muitas vezes elas são inconsistentes. Elas tentam atacar a fé cristã, mas elas se provam, como não sendo racionais, porque elas não podem se comprovar. Alguns livros que abordam a apologética, pressuposicional é o livro Apologética Cristã, de Cornelius Van Til, e o livro Sempre Preparados, de Greg Bunsen. Um outro tipo de apologética também que pode ser usado é a apologética aliancista, que diz que todo mundo vive de acordo com a sua aliança com Deus, ou em rebeldia a essa aliança, ou infidelidade à aliança com Deus. E que, portanto, ninguém pensa sobre Deus de uma forma neutra. Todo mundo pensa sobre Deus ou como um rebelde, que odeia Deus, ou como alguém que se submete à autoridade de Deus. Um livro que fala sobre isso é a Apologética Aliancista, de Scott Oliphant. O próximo tipo de apologética é o fideísmo. Ele diz que a fé é uma dádiva de Deus e nós não podemos usar a razão para entender Deus. Que acreditar em Deus para alguém se tornar um cristão e ser salvo, essa decisão é um salto de fé que não exige provas lógicas. Então, o fideísmo parte do pressuposto que a fé e a razão não precisam necessariamente se envolver uma com a outra. Quando pode ser usado esse tipo de apologética? Quando alguém reconhece os limites da razão e alguém está lutando com a fé e a incerteza de Deus. Um livro sobre esse tipo de abordagem é o livro Temor e Tremor, de Søren Kierkegaard. O próximo tipo de apologética é a epistemologia reformada. Ela traz a pergunta: a crença em Deus pode ser racional sem qualquer prova? Então, a ideia dessa apologética é que a crença em Deus é algo fundamental do ser humano. Ela é inata à mente humana. Assim como números, né? Todo mundo já meio que nasce com uma noção do que é 1 e 2, né? Então é algo natural do ser humano. Que todo mundo nasce com com essa disposição a acreditar em Deus. E que até crianças pequenas, né, podem compreender o conceito de Deus muito rapidamente. Inclusive todas as sociedades do mundo têm alguma ideia religiosa, têm alguma ideia do que é Deus, que a existência do divino é natural do ser humano. Um versículo que dá sustentação a essa apologética é Romanos 2:12, que fala que mesmo os gentios têm a lei escrita em seus corações. E nós podemos usar essa abordagem com pessoas que acham que acreditar em Deus é algo irracional ou que não é natural, né? Existem até alguns estudos neurológicos que mostram que a maioria das pessoas realmente tem essa predisposição a acreditar em Deus, que isso é muito natural do cérebro humano. Um livro sobre isso é o livro Conhecimento e Crença Cristã, de Alvin Plantinga. A apologética empírica utiliza testemunhos de conversão, né? Fala da transformação que Deus faz em nossas vidas, da experiência que nós temos de provar a bondade de Deus, das bênçãos que Deus nos dá, e utiliza essas experiências
como prova de que o cristianismo realmente é verdadeiro. E é um tipo de apologética muito poderosa, né? Nós vemos isso normalmente nas igrejas, pessoas às vezes sobem no altar para compartilhar seu testemunho de salvação, testemunho do que Deus fez em sua vida, testemunhos de curas. Então, esse tipo de apologética é a apologética empírica. E ela pode ser usada quando alguém pergunta se o cristianismo realmente funciona na sua vida. Como que o cristianismo realmente funciona para você? Eh, um livro que eu li que eu achei bem interessante é o livro O Espírito da Selva, de Mark Ritchie, que conta a experiência de alguém, um missionário que sofreu muito no seu ministério na selva e a experiência que ele teve com Deus e como isso moldou a fé dele. Agora, como eu disse, eu deixei a melhor apologética para o final, é a minha preferida, e eu acredito que talvez seja a que melhor funcione para o nosso mundo atual, para o contexto onde nós vivemos hoje em dia, que é a apologética cultural. Ela traz a pergunta: como os anseios da nossa cultura comprovam que o cristianismo realmente é verdadeiro? Porque ela parte do pressuposto que nós não somos apenas seres pensantes. Nós não somos só o nosso lado intelectual, que nós somos pessoas inteiras que têm coração, que têm imaginação e que nós somos moldados pela nossa cultura, pelas histórias que nós ouvimos, pela arte que nós vemos, pelos anseios que nós temos nos nossos corações. A apologética, a apologética cultural fala aos anseios humanos, aos valores que a nossa cultura tem, mostrando que o cristianismo não é apenas verdadeiro, não é apenas lógico, ele é sim lógico, mas ele é também desejável, ele é bom, ele é algo que nós devemos buscar. Eclesiastes 3:11 fala, né, que Deus pôs a eternidade no coração do ser humano e que nós temos anseios pela eternidade, nós temos anseios por algo maior, além do que nós vemos aqui no mundo hoje. E nós podemos usar esse tipo de abordagem quando alguém estiver lidando com questões acerca do seu. Qual é o meu significado? Quem eu sou? Onde eu posso basear a minha identidade? Qual é o propósito da minha vida? Esse tipo de apologética pode ser usado para pessoas que estejam lidando com esse tipo de perguntas. Em Atos 17, dos versículos 16 a 34, nós vemos Paulo interagindo com a cultura da época, com a cultura grega, né? E ele fala que eles têm ali um altar para um Deus desconhecido. Então ele usa algo que era comum da época, que era ter um altar para um Deus desconhecido, porque eles eram tão idólatras que tinham vários deuses, mas por acaso se tiver um Deus por aí que nós não sabemos quem ele é, para ele não ficar bravo, nós construímos um altar para esse Deus desconhecido que nós não sabemos quem ele é. Então Paulo usa, né, esse artifício da cultura deles, e ele diz: esse Deus desconhecido, eu sei quem ele é e eu vou apresentar ele para você agora. Ele é o Deus verdadeiro, ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é o Deus que se tornou homem e veio na figura de Cristo, o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem que morreu para nos salvar. Então, Paulo usa uma característica da cultura da época para comunicar o evangelho de uma forma que aquelas pessoas não só iriam entender logicamente, mas teriam uma conexão cultural e de sentimentos com esse argumento. E isso é importante porque o cristianismo, para muitas pessoas, pode parecer estranho, pode parecer antiquado, pode parecer preconceituoso, mas isso acontece porque as pessoas muitas vezes não entendem o que o cristianismo realmente é e não entendem
os valores que a cultura do mundo realmente passam. Eu lembro de um vídeo que eu vi uma vez, que era um trailer do filme Mary Poppins. Só que não era o trailer normal do filme, era um trailer com uma música de terror, né, então passa aí cenas dela voando no guarda-chuva, de móveis se mexendo sozinhos, de crianças voando no quarto com uma música de terror, você pensa que o filme é de terror. E eu nunca tinha assistido o filme na época, então por um tempo eu achei que o filme era um filme de terror, então eu não assisti, porque eu não gosto de filme de terror. Mas aí depois eu vi o filme e eu vi que não tinha nada a ver com isso, que a música fez com que você interpretasse as cenas de uma forma, equivocada. E muitas vezes porque nós temos ideias equivocadas sobre o que é a Bíblia, sobre o que é o cristianismo, as pessoas que não interagem com a Bíblia têm ideias equivocadas. Elas veem o cristianismo de uma forma errada, de uma forma que ele realmente não é. Então, a apologética cultural ajuda a tirar essas barreiras culturais para que as pessoas realmente possam ver qual é a verdade do evangelho, na sua essência. A apologética cultural, ela vem para comunicar o evangelho no contexto das pessoas, no contexto das famílias, das sociedades. Ela ajuda as pessoas a perceberem como o cristianismo é plausível e desejável. E muitas vezes isso pode ser feito usando algo que é comum daquela cultura. Assim como Paulo fez com o altar do Deus desconhecido, você pode fazer isso com a sua cultura. Por exemplo, na nossa cultura brasileira, o tempo com a família é muito precioso, é algo muito importante. Em outros países, as pessoas não valorizam esse tempo com a família tanto quanto nós valorizamos aqui no Brasil, né? Muitos de nós temos um almoço em família no domingo. Então a gente pode usar isso, né, como algo que revela uma ansiedade humana que aponta para Deus, né? Nosso desejo de estar com a família, ele comunica para nós o desejo de pertencimento, de adoção numa família maior, a família de Deus, onde Deus é o nosso Pai e nós somos irmãos uns dos outros. E nós só teremos esse senso de pertencimento, de amor, que nós experimentamos um pouquinho aqui na nossa família, nós teremos ele de uma forma muito maior e muito mais significativa na família de Deus, na eternidade com o nosso Pai. Então usar, hábitos, costumes da cultura para explicar as verdades do evangelho é algo que pode criar conexões significativas com as pessoas quando nós apresentamos as verdades bíblicas para elas. De novo, Francis Schaeffer, ele analisava música, arte, cinema, cultura, para mostrar que o evangelho responde às perguntas profundas que as pessoas já estão fazendo. As pessoas do nosso mundo já estão fazendo perguntas que a resposta para essas perguntas nós podemos dar com o evangelho. O Schaeffer diz que as artes fortalecem as cosmovisões que representam. Então nós podemos usar as artes para fortalecer a comunicação da cosmovisão cristã no mundo. Tim Keller é uma outra figura que também usava essa abordagem da apologética cultural. Inclusive, ele fundou um ministério de apologética cultural. E ele conectava os ídolos culturais contemporâneos, modernos, ao evangelho, né? Mostrando que muitas vezes nós prestamos culto, nós adoramos, criamos ídolos às coisas do mundo, quando nosso coração está realmente buscando algo maior, que é Deus. Tim Keller disse que se em vez de Cristo nossa identidade está em nosso trabalho, o sucesso subirá à nossa cabeça e o fracasso atingirá profundamente o nosso coração. Então, Tim Keller é uma figura que sabia falar com pessoas que viviam nesse mundo corporativo em Nova York. E muitas das pessoas aqui na nossa cidade vivem nesse meio, num contexto muito parecido, né? Então, entender quais são os anseios, os valores, os desejos dessas pessoas e poder comunicar como o evangelho é o que realmente pode suprir esses anseios. Mais uma vez, Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele disse: se eu encontro em mim desejos que nada nesse mundo pode satisfazer, a única explicação lógica é que eu fui feito para um outro mundo. E eu acho que isso ressoa no coração de muitas pessoas.
Eu acho que as pessoas sentem que elas foram feitas para algo a mais do que a vida que nós experimentamos aqui na Terra. E a única solução, a única razão lógica é que nós somos feitos para algo a mais. E nós só poderemos desfrutar desse algo a mais através de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Então, a apologética cultural, em vez de argumentar que Deus existe, que o cristianismo é lógico, é verdadeiro, ela pergunta: existe alguma outra explicação para os seus anseios, para os seus desejos mais profundos, a não ser Deus? Então, esse tipo de argumento, esse tipo de conversa, de diálogo, é algo que atinge não só a mente, mas também o coração, os desejos das pessoas. E não simplesmente de um indivíduo, mas da nossa cultura. Nossa cultura como um todo tem desejos, tem anseios, que só podem ser respondidos através de Cristo. E a apologética cultural acontece através de relacionamentos. Ela não se dá através de debates, de brigas, de discussões ideológicas. Ela acontece quando nós convidamos alguém a sentar à mesa, a dividir uma refeição em nossa casa, a explicar por que eu vivo dessa forma, por que eu creio no que eu creio, e a perguntar no que você crê, o que você quer da sua vida, quais são os seus anseios, quais são as suas perguntas. E aí nós temos uma oportunidade de convidar pessoas a desfrutar do amor de Cristo por meio de um relacionamento, por meio do amor que nós compartilhamos com essa pessoa, por meio da confiança que nós estabelecemos, conversas, conexões verdadeiras, conexões pessoais. É assim que esse tipo de apologética funciona. E se você estiver interessado nisso, alguns livros que eu posso recomendar é a Apologética Cultural, de Paul Gould, O Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, e A Arte e a Bíblia, de Francis Schaeffer. Por enquanto é só. Na próxima aula, nós vamos falar um pouco sobre quais são as principais objeções ao cristianismo. Como pode um Deus bondoso permitir que o mal aconteça no mundo? E como nós podemos responder essas perguntas de uma forma bíblica, mas que fale aos corações das pessoas. Então, assista a próxima aula para você poder ver quais são essas objeções e aprender como ter conversas produtivas com pessoas que têm perguntas sobre o cristianismo e sobre Deus. Até mais.